A maioria das pessoas nunca fica rica porque comete um erro simples. E Warren Buffett descobriu esse erro ainda criança. Imagine um garoto de apenas 11 anos começando a investir. Parece impressionante, certo? Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. Mesmo começando cedo, Buffett passou anos cometendo os mesmos erros que 99% dos iniciantes cometem. Ele seguia gráficos, tentava prever o mercado, buscava atalhos e, no final, ele não tinha progresso real. Só depois de anos de tentativas frustradas, ele percebeu algo que mudaria completamente seu jeito de investir e que pode mudar o seu também. Foi então que ele encontrou um livro que continha as 3 regras que o tornariam bilionário. Um livro que a maioria dos investidores ignora, mas que tem um conhecimento simples e poderoso. Esse livro se chama O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. E dentro dele, Buffett encontrou a base para toda a sua estratégia de investimentos. São apenas 3 princípios que qualquer pessoa pode aplicar, independente de quanto dinheiro tem para investir. Mas antes de te contar quais são essas regras, preciso te alertar. A maioria das pessoas não pensa como investidores de verdade. Elas olham para ações como números em um gráfico, acham que precisam comprar e vender o tempo todo, ficam presas ao medo e à ganância, e é exatamente por isso que perdem dinheiro. O mercado está cheio de armadilhas para quem não entende o jogo. Mas, e se eu te dissesse que existe um jeito simples de investir, sem precisar acompanhar gráficos todos os dias, sem precisar prever o futuro e sem correr riscos desnecessários? Foi exatamente isso que fez Warren Buffett se tornar um dos homens mais ricos do mundo. E agora, você vai entender como ele faz isso. A regra número 1 de Warren Buffett é simples, mas a maioria das pessoas ignora. Uma ação é parte de um negócio. Parece óbvio, mas não é assim que a maioria investe. A maioria olha para uma ação como um número que sobe e desce, sem entender o que está por trás dela. Mas Buffett aprendeu que, antes de investir, ele precisava pensar como um empresário. Ele parou de se preocupar com oscilações diárias do mercado e começou a analisar o que realmente importa, a empresa por trás da ação. Quando você compra uma ação, você está comprando um pedaço de uma empresa. E se essa empresa for boa, lucrativa e bem administrada, o valor dela vai crescer ao longo do tempo. Agora, se a empresa for fraca, cheia de dívidas e sem um modelo de negócio sólido, não importa o quão barato esteja, você estará comprando um problema. É exatamente aqui que 99% dos investidores iniciantes erram. Eles compram ações sem entender o que estão comprando. Seguem dicas, olham para gráficos e tomam decisões baseadas no medo e na ganância. Mas Buffett percebeu que, para ficar rico investindo, ele precisava pensar diferente. Agora que você entendeu essa primeira regra, chegou a hora de conhecer a regra número 2. A que pode te fazer ganhar muito dinheiro, se souber usá-la corretamente. E acredite, a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. A regra número 2 de Warren Buffett é uma das mais poderosas e, ao mesmo tempo, uma das mais ignoradas por investidores iniciantes. Essa regra explica por que a maioria das pessoas compra ações no momento errado e acaba perdendo dinheiro. O segredo está em entender o comportamento do mercado e não se deixar levar pelas emoções. E para isso, Buffett usa uma metáfora brilhante: o senhor mercado. Imagine que todos os dias você tem um sócio chamado Senhor Mercado. Ele aparece na sua porta e diz: hoje seu negócio vale X, quer vender? No dia seguinte, ele volta e fala: agora vale Y, quer comprar mais? Esse cara é completamente imprevisível. Às vezes, ele está otimista e te oferece preços absurdamente altos.
Outras vezes, está pessimista e vende ações a preço de banana. Mas aqui está o detalhe. O mercado não está lá para te dizer o que fazer. Ele está lá para te servir. O que a maioria das pessoas faz? Elas olham para as oscilações do mercado como um sinal de que precisam agir. Se as ações sobem, correm para comprar. Se caem, entram em pânico e vendem. Mas Buffett percebeu que isso é um erro. O mercado nada mais é do que um reflexo das emoções das pessoas. Ele exagera tanto para cima quanto para baixo. O verdadeiro investidor, aquele que constrói riqueza no longo prazo, não segue o mercado. Ele aproveita as oportunidades que o mercado cria. E como isso funciona na prática? Buffett aprendeu que, quando o mercado entra em pânico e os preços das ações caem sem motivo real, esse é o melhor momento para comprar. É quando as empresas boas ficam baratas. E o contrário também é verdadeiro, quando todo mundo está eufórico e pagando caro demais por ações. Esse é o pior momento para investir. Em outras palavras, Buffett compra quando todos estão com medo e vende quando todos estão gananciosos. Mas a maioria dos investidores faz o oposto. Eles compram na alta, quando está todo mundo falando de uma ação, e vendem na baixa, quando o medo domina o mercado. É exatamente isso que faz com que a maioria nunca consiga grandes retornos. Agora que você entende como o mercado funciona, vem a última peça desse quebra-cabeça. A regra número 3 de Warren Buffett é o que protege ele de cometer erros e garante que seus investimentos sejam seguros. Se você não aplicar essa regra, pode acabar investindo em empresas ruins e perdendo dinheiro. Mas se seguir esse princípio, vai construir um portfólio sólido e resistente a crises. E essa regra tem a ver com um conceito que a maioria dos investidores ignora. A regra número 3 de Warren Buffett é a base da sua estratégia de investimentos e o que protege seu patrimônio a longo prazo. Esse princípio é chamado de margem de segurança. Imagine que você está dirigindo um caminhão pesado e precisa atravessar uma ponte. A placa na entrada da ponte diz que ela suporta até 10 toneladas. Seu caminhão pesa 9,8 toneladas. Você arriscaria passar? Provavelmente não. O motivo é simples. Você não tem uma margem de segurança. Pode ser que a ponte esteja um pouco enfraquecida, que a previsão de 10 toneladas não seja exata, ou que algum fator inesperado comprometa a travessia. O risco é muito alto. No mercado de ações, a lógica é a mesma. Buffett aprendeu que, para investir de forma segura, ele nunca compra ações pelo preço justo. Ele espera que elas fiquem subvalorizadas. Isso significa pagar um preço menor do que o verdadeiro valor da empresa, criando uma margem de segurança contra erros, crises e incertezas. A maioria das pessoas ignora esse conceito. Elas compram ações no entusiasmo, quando o preço já está alto, sem considerar o risco de queda. Mas Buffett faz exatamente o contrário. Ele só compra quando a ação está barata o suficiente para oferecer um colchão de proteção. Isso reduz drasticamente a possibilidade de perdas e aumenta o potencial de ganho. Mas como saber se uma ação tem uma boa margem de segurança? Buffett olha para 3 pontos fundamentais. Primeiro, a qualidade do negócio. Ele investe apenas em empresas com fundamentos sólidos, vantagens competitivas e histórico consistente de crescimento. Segundo, o preço em relação ao valor real. Ele analisa se o mercado está subestimando a empresa e oferecendo um preço abaixo do que ela realmente vale. E terceiro, o longo prazo. Ele não se preocupa com oscilações diárias, mas sim se a empresa continuará lucrativa por décadas. Com essa estratégia, Buffett evita especulações, bolhas e investimentos arriscados. Ele não precisa adivinhar o futuro ou depender da sorte.
Tudo se resume a comprar bons negócios a preços baixos e manter esses investimentos por longos períodos. Agora você conhece as 3 regras que transformaram Warren Buffett em um dos homens mais ricos do mundo. Regra número 1. Uma ação é parte de um negócio. Regra número 2. O mercado está lá para te servir, não para te guiar. Regra número 3. Sempre invista com margem de segurança. Mas aqui está algo que poucas pessoas sabem. Buffett não segue apenas essas 3 regras. Existe um 4º princípio que ele usa nos seus investimentos e que é a chave para aumentar o patrimônio de forma exponencial. Sem esse princípio, até mesmo os melhores investimentos podem gerar retornos medíocres. E é exatamente esse segredo que vamos revelar agora. A regra secreta de Warren Buffett não está escrita em nenhum livro, mas é o que realmente diferencia os grandes investidores daqueles que apenas seguem o básico. Essa regra é o poder dos juros compostos. Se você realmente quer construir riqueza, precisa entender que o dinheiro cresce de forma exponencial ao longo do tempo. E é por isso que Buffett não apenas investe em boas empresas a preços baixos, ele mantém esses investimentos por décadas, deixando os juros compostos fazerem o trabalho pesado. Para entender como isso funciona, imagine que você investe R$10.000 hoje em uma empresa sólida, que cresce a uma taxa de 15% ao ano. No primeiro ano, seu investimento cresce para 11.500. No segundo, para 13.225. No terceiro, para 15.208. Parece pouco no começo, certo? Mas aqui está o segredo. Conforme os anos passam, os ganhos começam a crescer de forma acelerada. Depois de 20 anos, sem investir mais nada, aqueles R$10.000 teriam se transformado em quase R$164.000. Se o tempo for ainda maior, o crescimento se torna impressionante. Foi exatamente isso que fez Buffett construir sua fortuna. Não foi sorte, não foi um golpe de sorte no mercado. Foi tempo e paciência. A maioria das pessoas, no entanto, quer enriquecer rápido. Elas buscam investimentos milagrosos, tentam prever o mercado, pulam de uma ação para outra e, no final, perdem o maior benefício do investimento, o efeito multiplicador do tempo. Buffett, por outro lado, faz o oposto. Ele investe em empresas excepcionais e mantém esses investimentos por décadas. Ele não tenta prever o mercado, ele não busca ganhos rápidos. Ele apenas permite que os juros compostos façam seu trabalho. E aqui está a grande lição. O melhor momento para investir foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Quanto mais cedo você começar, maior será o efeito dos juros compostos no longo prazo. Agora você sabe exatamente como Warren Buffett investe e como ele construiu uma das maiores fortunas do mundo. O próximo passo está nas suas mãos. Você pode continuar vendo o mercado como um jogo de apostas, ou pode aplicar esses princípios e construir riqueza de verdade. A pergunta é: você está pronto para investir como um bilionário?